Fala, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs e Magalu. No episódio de hoje, a gente vai tentar falar sobre como a filosofia influencia, impacta empresas e como isso é importante de ser trabalhado no ambiente corporativo, porque basicamente isso dita como a gente vai tocar as coisas de uma maneira mais humana, sustentável, etc. Ou não. Pra falar sobre isso, eu trouxe aqui uma pessoa que já gravou alguns episódios com a gente com tópicos relacionados aqui, a ética e tudo mais. E essa pessoa é o Zé. E aí, Zé, tudo certo? Fala, Bruno, beleza? Cara, tô feliz demais com essa oportunidade de falar sobre um assunto tão importante. E eu acho que esse momento histórico que a gente tá vivendo torna essa discussão ainda mais relevante, assim. Então é um prazer enorme estar aqui de novo pra poder falar sobre uma coisa tão legal. Boa, cara, animal. Então, bora lá. Cara, acho que pra puxar essa conversa, basicamente, o grande raciocínio é esse, né? Ultimamente eu tenho visto muito as empresas discutindo e tendo um viés filosófico mais forte em trabalhar todo o aspecto de motivação e de como a gente influencia o comportamento, né, dos colaboradores pra conseguir trazer essa compra ao objetivo e etc. Geralmente a gente faz isso de uma maneira muito positiva, eu não tenho exemplos de casos negativos. Eu tenho exemplos de casos negativos quando a gente tem a ausência disso, e aí é só a gente olhar pra fora pro mundo que a gente consegue citar vários, mas é interessante observar como isso está se tornando mais comum, e é muito bom, mas assim, eu acho que tem vários aspectos positivos, por exemplo, que são citados em estoicismo, mas tem vários aspectos de interpretação que podem ser negativos, e eu vejo muita gente entendendo errado. Então, olhando todo esse espectro, né, o que você vê sobre esse comportamento, das coisas que estão surgindo, como você enxerga que isso tá impactando o mercado, assim? Você acha que isso tende a ser um negócio a crescer cada vez mais, que a gente tá num ponto de equilíbrio entre essa decisão e raciocinando sobre se vale a pena ou não, ou é um negócio que não, já tá estabelecido, a gente só vai ter uma adoção cada vez maior agora? Cara, eu acho que esse assunto é um assunto muito legal, porque ele é passível de exploração de vários lados diferentes, né? Então, eu acho que a gente pode começar olhando para o que aconteceu nos últimos 30 ou 40 anos, a maneira como a questão da filosofia foi, e das ciências humanas de uma maneira geral, de alguma maneira foram marginalizadas, foram escanteadas, né? Tanto que hoje, em várias esferas, se usa até a questão de, a pessoa tá filosofando, num sentido meio pejorativo, né? No sentido de dizer que, entre outras interpretações possíveis, que a pessoa tá pensando muito e fazendo pouco, né? Então, acho que a gente, em algum momento, descolou a prática do pensamento, né? A gente pode aqui filosofar, para fazer o trocadilho, né? Mas a gente pode aqui pensar sobre quando essa questão da prática e do pensamento se descola. Eu acho que existem vários momentos históricos anteriores que podem ser escolhidos, né? Ou destacados como um momento em que isso se inicia ou se acentua, essa separação entre a prática e a teoria. Isso tem a ver com Revolução Industrial, isso tem a ver com uma série de desenvolvimentos, né? Pro bom e pro mal da nossa sociedade aí nas últimas décadas, nos últimos séculos. Mas eu acho que o fato da gente estar começando a discutir de novo isso em esferas corporativas, de uma maneira geral, eu acho que isso revela, não necessariamente que a gente tenha tomado uma consciência maior sobre o nosso papel no mundo e na sociedade e queira rever essas coisas. Eu acho que talvez essa retomada da filosofia de uma maneira mais ampla, né? A gente pode até discutir sobre a aplicação disso, porque também tem um monte de gente que fica recortando coisas de escolas de pensamento e aí adequam isso a um discurso mais atual, enfim. Então, a gente não tá falando disso, né? Mas eu acho que quando a gente olha pra disciplina filosofia, né? Ou pra mãe de todas as ciências, né? Foi da filosofia que tudo derivou com o passar dos séculos, assim. Quando a gente olha pra história do pensamento ocidental e oriental também, enfim. Na tentativa de buscar algum tipo de insight ou alguma luz que a gente possa usar pra iluminar um problema do presente, eu acho que isso é revelador do fato de que todo esse jeito mais tradicional da gente olhar pras coisas, ele tá se
revelando pouco eficiente no contexto atual que a gente está vivendo. E aí, quando a gente tenta aplicar aquelas mesmas ferramentas de sempre, aqueles mesmos jeitos de sempre de se resolver as coisas, e começa a ver que isso não produz mais o resultado esperado, aí eu acho que isso acaba forçando a gente a ir buscar recursos em outros lugares, e sem dúvida nenhuma, eu acho que a filosofia, ela tem muito a nos ensinar. Ela, assim, imagina que qualquer coisa que a gente tá pensando agora, nesse momento, enquanto a gente conversa, ou que a pessoa que tá ouvindo esse papo tá pensando também nesse momento enquanto ouve, cara, alguém já pensou, alguém já escreveu sobre isso, alguém já teve algum insight parecido. Tem tanta coisa a ser explorada, em tantas obras, não tô nem falando das mais famosas, mais consagradas, né? Mas tem tanta coisa interessante sendo falada há tanto tempo que, na minha visão, de um jeito assim absolutamente pragmático, é um desperdício a gente deixar isso de lado e achar que só porque a gente vive em 2020, 2021, sei lá, século XXI, a gente tem modernidades e dispositivos e etc e tal, a gente é melhor do que o resto. Porque tem muita coisa sensacional que foi escrita no século XVII, no século XVIII, que era um mundo totalmente diferente. Mas acho que tem muito aprendizado pra trazer pra gente hoje, assim. Então, eu não sei se eu vejo todo esse movimento de resgate de uma certa forma, né? Sei que lá no Vale do Silício deram um nome pra isso, que era o novo humanismo, ou alguma coisa desse tipo, né? Esse tipo de resgate, pra mim, revela que todos os jeitos tradicionais da gente fazer as coisas estão se esgotando ou se esgotaram. Sim. E, portanto, a gente precisa voltar na fonte pra buscar uma inspiração diferente. Tomar aquele banho e limpar, né, e falar, bom, a partir daqui a gente vai raciocinar um pouco novamente sobre esse princípio que a gente talvez tenha esquecido. Total. Dado que nada do que eu tenho à minha disposição, que é o que eu venho usando, assim, para citar um recorte de tempo mais específico, da segunda metade do século XX para cá, tudo que a gente veio usando do ponto de vista da gestão de pessoas, gestão de empresas, enfim, no geral, assim, no mundo que a gente vive agora, em 2020, muitas dessas coisas já não são tão eficientes para resolver os problemas, até porque a natureza dos problemas mudaram. Essa, pelo menos, é a minha perspectiva sobre o que a gente tá vivendo agora. E aí, quando a gente vê que tudo que tá à disposição, que a gente sempre usou meio que sem pensar muito, né? E a gente vê que não tá funcionando, a gente entende na prática que precisa de uma estratégia diferente. E aí, claro, a gente volta pro lugar que tem muito a nos ensinar, muito a nos falar, não só sobre os problemas do dia a dia, mas especialmente sobre a nossa própria natureza, né? Que é uma outra coisa que tá super em xeque na época que a gente tá vivendo. Sim. E é curioso que tem muita coisa que a gente bebe hoje que tem 2000 anos de idade, né? Muitas ideias que são muito antigas, né? Que, tipo, putz, sei lá, vamos pegar uma que tá na moda aí, que é coisas estoicas, né? Estoicismo tá bem em evidência, a galera tá bem, tipo, puta, não, vamos olhar aqui o que se falava de mais forte no estoicismo, que é saber pegar as dificuldades aí da vida e entender que a vida é difícil mesmo, e vamos ter uma cabeça de aprender com isso, e aí as pessoas às vezes interpretam que é você não reagir, etc. Não é bem isso, né? E às vezes as pessoas tomam esse erro e aí caem em um lugar um pouco complicado de sair, mas acho que essa ideia é uma ideia legal, é uma ideia que as empresas vêm adotando pra galera ter a cabeça mais erguida e lidar com esse dinamismo que a gente tem, né? De coisas dando certo e errado, mais errado do que certo, experimentando e errando e evoluindo. E o aprendizado tem tudo a ver com esse pensamento que o estoicismo traz, mas eu acho que também é relevante a gente ponderar sobre outros princípios, né? E sobre outras verticais aí, porque nenhuma delas tem a resposta absoluta, né? Tem coisas do estoicismo que não eram legais, tipo, putz, os caras recomendavam que quem era lá do grupo dos estoicos não conversasse com outros caras que não era filósofo. Tinha recomendações meio bizarras, assim. Então, se você for seguir by the book, na verdade, se você for seguir by the book qualquer coisa, você tem a tendência forte a estar tomando uma decisão não tão boa, né? E talvez não tão produtiva quanto poderia ser, do ponto de vista de aprendizado. Então, assim, eu acho que uma coisa legal que a gente tá vendo agora, e uma oportunidade, é o seguinte. A gente tá numa era em que, basicamente, as empresas têm tomado mais o lugar de coisas que, tradicionalmente, são de uma posição mais governamental, né? A gente vê isso com educação sendo um negócio mais digitalizado e privatizado, mas, ao mesmo tempo, mais acessível. A gente vê aspectos de logística, onde, historicamente, a gente sempre teve empresas do governo cuidando de logística. A gente
importante, cada vez mais no mundo inteiro tem mais empresas cuidando disso de maneira privada, e tem diversos outros aspectos, né, tipo banco, que é um negócio também que a gente tem visto uma visão muito mais privatizada, muito forte, com outro viés muito menos tradicional, e isso traz uma oportunidade legal da gente conseguir aplicar ética e valores mais benéficos pro conjunto do que pra unidade, né, tipo, eu acho que a gente tá numa era bacana de olhar por essa perspectiva, e é muito interessante e positivo que a gente tenha essa consciência de como a gente tá passando por isso, assim. Eu acho legal porque existe muita discussão a respeito de escolas de pensamento diferentes, né? Você citou os estoicos aqui. A gente pode falar sobre pré-socráticos. Enfim, a gente pode escolher momentos específicos da história do pensamento ocidental, né? Principalmente, que em geral a gente faz referência a gregos e quem veio depois ali. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma finalidade desse uso da questão da filosofia como uma ferramenta, entre muitas aspas, no sentido de nos ajudar com o como fazer, né? Então, eu olho para o estoicismo, extraio do estoicismo um certo conjunto de regras para um comportamento que, teoricamente, vai me tornar uma pessoa, por exemplo, mais resiliente, já que eu estou inserido num contexto mais imprevisível, mais caótico, mais bagunçado, que são algumas palavras que descreveriam bem o momento histórico que a gente está vivendo hoje. Né? Mas eu acho também que, tudo bem, esse é um primeiro passo do uso de vários conhecimentos filosóficos e heranças de pensamentos e tal, mas eu acho que também tem uma reflexão que a gente pode fazer a respeito do o quê? Porque quando a gente pensa na função da empresa ou na função da educação, né, que foi uma coisa que você acabou de mencionar, todo esse desenho do que é uma empresa, do que a empresa precisa fazer, qual que é o papel da educação, qual que é o papel da esfera pública na educação, qual que é o papel da esfera privada da educação, o que eu preciso ensinar, o que eu preciso ter para chamar um determinado lugar, ou uma determinada empresa ou iniciativa de escola, né? Ao longo do tempo você tem várias concepções distintas que tiveram ali o papel da escola, academia, o liceu, tem vários nomes para isso ao longo do tempo, né? E aí eu acho que talvez o aspecto mais poderoso da filosofia, no sentido mais prático possível, assim, tenha um pouco a ver com essa capacidade que a filosofia, enquanto disciplina, enquanto registro de histórias de pensamentos diferentes, de épocas diferentes e tal, como isso pode nos ajudar a ressignificar um monte de coisa que a gente toma como definitiva, como dada na sociedade. Então, não só entender como o meu papel enquanto indivíduo pode ser melhor se eu tô seguindo as regras do Marco Aurélio lá, sei lá, de alguém do estoicismo e tal. Mas, fundamentalmente, por que eu penso como eu penso? Por que as coisas estão organizadas dessa forma, né? Eu lembro que quando a gente conversou sobre ética aplicada à inteligência artificial, a gente estava discutindo um pouco sobre o papel da racionalidade, né? E isso tem tudo a ver com filosofia, né? Toda essa herança que a gente tem aí dos últimos 3, 4 séculos, a depender de onde você coloca o pino para dizer que é a partir daqui que você quer contar essa história, né? Eu posso ir para Aristóteles, eu posso ir para Platão, posso ir para os pré-socráticos, enfim. Mas se a gente vem ali do século XV, XVI para frente, né, a gente consegue traçar uma história sobre como a racionalidade vai adquirindo o papel que ela tem hoje na nossa sociedade ao longo do tempo. A filosofia explica como a gente chegou nessa noção de racionalidade, como que a gente atribuiu o papel que a racionalidade tem na sociedade, o lugar que ela ocupa, a importância que ela tem. Tudo isso a filosofia ajuda a entender. E quando você entende por que você faz uma coisa de um determinado jeito, eu acho que ali é o lugar melhor para você redesenhar essa coisa se você não estiver satisfeito com ela. Eu acho que não tem como a gente desfazer um jeito de pensar ou desmontar, desmembrar um jeito que a gente pensa sobre algum assunto sem a gente entender da onde aquilo veio. E na minha perspectiva, a filosofia ela é muito poderosa para isso, para te fazer entender da onde as coisas vieram, por que elas são como elas são agora e, fundamentalmente,
por que elas podem ser diferentes? Porque nem sempre elas foram assim. Então essa perspectiva de mudança, eu acho que é um elemento de esperança que a gente precisa muito nessa época que a gente tá vivendo. Sim, você falou um negócio interessante com que a gente até começou esse bloco, que é sobre as escolas de pensamento diferentes, né? É importante a gente entender diferentes tons de pensamento pra gente saber dissecar de maneira a não ter juízo de valor sobre aquele pensamento, né? Mas identificar, por exemplo, características daquele pensamento que se refletem sobre hoje e etc. Porque isso ajuda você a traçar os porquês, entender por que determinadas pessoas e grupos de pessoas, empresas, se comportam de uma determinada maneira, e você desenhar talvez uma estratégia de como você quer impactar e influenciar esse pensamento para ele ser de uma maneira mais adequada ao ideal que você tem. Espero que positivo. Essa é uma discussão absolutamente relevante para o momento que a gente vive hoje, né? Porque a gente vive numa época histórica em que existe uma valorização muito grande da ideia do indivíduo e da liberdade individual, né? E a nossa sociedade, de alguma maneira, ela é pautada cada vez mais por essa necessidade da liberdade individual da escolha, e você exerce a sua liberdade individual fundamentalmente por meio de atos de consumo. E, assim, como que a gente chegou nesse ponto, né? Como que a gente chegou até aqui? Por que a gente chegou até aqui? Por que as coisas se deram dessa forma, né? Então, porque tem vários aspectos relacionados a essa visão fundamentalmente individualista, não no sentido pejorativo, mas no sentido de ser centrada no indivíduo, né? A partir do indivíduo, que produzem uma série de externalidades negativas, de efeitos negativos na sociedade. Porque é claro que precisa existir um equilíbrio entre o direito individual e o direito coletivo e difuso, né? O direito enquanto disciplina fala sobre isso, né? Existem discussões importantíssimas a respeito de quando que acaba o seu direito enquanto indivíduo e como e aonde começa um direito difuso de um grupo maior de pessoas que em determinados contextos precisa se sobrepor ao direito do indivíduo, né? Então a gente está discutindo sobre essas coisas em várias esferas diferentes. Agora, o que eu acho importante, e eu acho que isso que você trouxe agora é muito central para isso, como que eu consigo construir um equilíbrio? Como que eu, indivíduo, dispondo aqui ao meu alcance, na época que eu tô vivendo, em 2020, claro, eu tô num lugar de privilégio, eu sou homem, eu sou branco, eu tenho uma condição de vida razoável, enfim, eu tenho um lugar de fala que é um lugar de privilégio, mas meu lugar de privilégio me permite acesso a uma série de coisas que, se de fato a gente precisasse mudar a estrutura da sociedade para tornar o mundo que a gente vive um mundo mais justo, não no sentido só dos nossos irmãos e irmãs, seres humanos, mas em especial a relação que a gente estabelece com a natureza, por exemplo, com o meio ambiente de uma maneira geral, né, que tem tudo a ver com essa ideia da racionalidade que a gente estava discutindo antes, né, mas a gente não vai falar sobre isso agora, mas como que eu conscientemente, na medida em que eu entendo melhor como as coisas se configuraram dessa forma, como que eu mexo nessa configuração, como que eu hackeio essa configuração, sabendo que isso vai significar necessariamente mexer na minha posição de privilégio. Eu acho que toda essa... Mexendo e tirando, né? Exatamente. Esse é o ponto. Pro meu caso, né, homem, branco, sim, enfim, eu preciso mexer na situação de privilégio, significa tirar privilégio. Isso aí. Significa tirar privilégio. Então, claro que assim, eu não tô inventando a roda aqui falando sobre isso, né, eu acho que pra citar um exemplo, né, o Michel Foucault fala sobre isso com infinita propriedade em relação ao que eu tô falando. Eu tô bebendo na fonte dele, inclusive, pra falar sobre isso, pra refletir sobre isso. Mas o ponto aqui não necessariamente também, não é uma questão de, essa é a verdade absoluta. Não, essa é a minha perspectiva. Se a pessoa que tá ouvindo concorda ou não concorda, tudo bem. Mas pelo menos a gente possa pensar um pouco sobre as nossas perspectivas, sejam elas quais forem. E saber que muitas vezes, pra gente conseguir mexer numa injustiça que existe no mundo, ou num processo que existe dentro da minha empresa, pra não ficar num lugar muito macro, mas pra mexer num processo que existe dentro da minha empresa, eu vou precisar mexer em posições de poder. O que significa, dentro de um contexto corporativo, que se a liderança não estiver alinhada com essa mudança, ela não tá preparada pra cortar na própria carne, né? Então, aí fica o discurso pelo discurso. Aí fica um workshop de estoicismo, seja lá o que isso signifique, né? E você pode usar várias cores de post-its coloridos pra postar frases do Marco Aurélio, ou seja lá qual for o autor que a gente tá citando, sem que isso produza de fato uma mudança na prática, porque a gente não mexeu na estrutura, né? Então, a gente tem que entender também que os jeitos que a gente tem hoje à disposição, em 2020, pra falar sobre as coisas, pra entender o mundo, pra gerir uma empresa, pra gerir um país, todas essas formas que estão disponíveis,
disponíveis são formas que foram construídas historicamente, uma contribuição gigantesca de todas as ciências humanas, em especial da filosofia, é óbvio, mas que todas essas formas disponíveis são formas que estão conectadas a estruturas de poder da sociedade. Então não tem como mexer na forma sem mexer na estrutura. E eu acho que esse é o ponto central pra gente sair de uma discussão filosófica no sentido pejorativo do que as pessoas usam por aí, mas só tá filosofando, né? Significando que eu não tô fazendo nada de prático, em especial quando a prática significa alteração de estrutura. Na verdade, essa interpretação, ela tá errada, porque o prático pro raciocínio padrão talvez seja você fazer algo físico, saca? Tangível, palpável, né? Exatamente. E na real, filosofia é tudo sobre não estar tangível, né? Porque você tá olhando páginas em branco de pensamento, e essas páginas em branco você tá escrevendo nelas, jogando elas fora e reescrevendo. Você tá descobrindo conforme você escreve, né? Cara, eu acho que tem um ponto, é muito bom esse comentário, porque a gente escolheu classificar um determinado tipo de prática como tangível ou palpável, ou chamá-lo de prática. Chamar aquele conjunto de ações de prática e dizer que a prática está acima de algum outro tipo de ação. Nós criamos esse ranking que a gente estabelece que uma coisa é mais importante ou é mais valiosa do que a outra. Isso é uma criação humana, né? Então, essa ideia de que filosofar no sentido pejorativo é uma coisa que simplesmente fica no mundo das ideias e não se traduz para o mundo real, bebe numa fonte platônica, né? Porque essa cisão entre o mundo das formas e o mundo das ideias é uma ideia do Platão. O cristianismo bebeu muito nessa fonte quando ele separou, né? Aqui a terra, você vai pagar o seu pecado, respeito quem acredita e tá tudo bem, mas a estrutura da narrativa é uma estrutura fundamentalmente platônica, né? Então você separa, aqui ó, o paraíso é o mundo real, é o mundo de Deus, é o mundo das coisas perfeitas, das formas perfeitas. A ideia de um círculo perfeito existe, assim por diante, e a gente tem um mundo das formas que é o mundo mais imperfeito, né? Então essa cisão da realidade é uma ideia que vem de um pensador, de um filósofo, do Platão, né? Então, sem perceber, a gente aplica uma ideia de 2000 anos atrás, ou seja lá quando foi, que Platão escreveu sobre isso, que teve esse insight de dividir o mundo entre o mundo das formas e o mundo das ideias e criar esse lugar ideal que a gente tá sempre pautando as coisas que a gente faz, né? Então quando a gente fala que pensar criticamente, então eu não vou mais me referir a isso como filosofar, mas quando a gente fala que pensar criticamente sobre alguma coisa, refletir sobre alguma coisa é algo ruim, porque não está atrelado a um determinado padrão de prática que nós mesmos definimos como um padrão de prática, isso que é o mais louco, né? A gente cria o padrão, a gente define o padrão e a gente começa a cobrar de todo mundo, inclusive de nós mesmos, o mesmo padrão, sem pensar sobre isso. É surreal. Então, a gente tá bebendo em várias outras fontes de pensadores filosóficos, o que deixa o nosso comentário totalmente hipócrita de uma certa forma, porque eu tô criticando uma coisa que eu tô fazendo sem saber, né? Eu critico a pessoa que filosofa, que pensa, mas eu, na medida em que eu adoto essa cisão entre a prática e a teoria, e falo que a prática vale, a teoria não vale de nada, o pensamento crítico não vale de nada, eu não só tô bebendo em pensadores anteriores, sem saber, então eu tô aqui cagando uma regra numa posição de ignorância absoluta, o que por si só já seria motivo de uma mini vergonha ali, né? Você tá falando coisa que você não faz a mínima ideia de onde vem, e eu tô contribuindo pra criar um mundo como esse mundo que a gente vive, né? Que é um mundo com um nível de pensamento crítico sobre as coisas baixíssimo. Isso pode ser bom, por um lado, mas certamente quando a gente vê o que tá acontecendo, sei lá, politicamente em vários outros países, a gente vê o preço caro de você ter uma massa de pessoas com um nível de pensamento crítico tão baixo, né? E não dá pra descolar esse efeito que a gente tem na sociedade do que fizeram com as ciências humanas, pelo menos no Brasil, ao longo aí das últimas 2 ou 3 décadas, assim. A maneira como a filosofia foi excluída da estrutura de ensino, a gente tem uma visão... E assim, ó, ainda, a gente podia aqui discutir, né? Eu sei que não é objeto hoje, mas só pra fechar o raciocínio. A gente podia discutir que, tudo bem, ó, a gente focou aqui, como, sei lá, a Coreia do Sul fez, em ensino de matemática, de língua, de umas habilidades mais técnicas, né? Pra pensar que 2 gerações pra frente, que a gente vai refazer
indústria brasileira, a gente vai, enfim, né, produzir uma mão de obra com um nível técnico mais profundo para melhorar a nossa economia, ou seja lá qual for o objetivo nesse sentido, que de uma certa forma foi o que a Coreia do Sul fez no nível da educação, e hoje quando você olha os resultados do PISA da Coreia do Sul, eles são muito altos, e o resultado do PISA do Brasil é assustador. Então não é que a gente deixou, porque o discurso é um pouco esse, né? Vai ficar filosofando, pra não entrar na piada sem graça de falar que ciência humana é coisa de comunista ou coisa do gênero, né? Mas, não, tira essas coisas aqui que as pessoas ficam pensando que não serve pra nada, ensina matemática pra todo mundo, ensina eletrônica pra todo mundo, ensina mecânica pra todo mundo, sei lá. E aí você produziu uma geração com um nível técnico e matemático mais elevado, porque aí sim a gente vai ter, sei lá, uma mão de obra pra reerguer o parque industrial brasileiro, né? Se isso fosse um projeto. Mas não, a gente sucateou o pensamento crítico em todas as esferas da educação, porque pensamento crítico na escola tradicional em especial quando a gente tá falando de criança, né? É entendido como indisciplina. Tipo, cala a boca e me obedece, é isso que você precisa fazer. Aí essa criança que passou a vida inteira ouvindo isso, ela chega no mercado de trabalho e a empresa fala pra ela assim, você precisa trabalhar com autonomia, você precisa ter responsabilidade sobre a sua própria liberdade, você precisa pensar fora da caixa, você precisa saber fazer sozinho, você precisa tentar e aprender de um jeito diferente. Então você exige uma série de habilidades que a educação tradicional matou lá na raiz. E isso causa uma série de fricções, problemas psicológicos e várias coisas. É só pra olhar pro fenômeno desse distúrbio que se chama de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o que aconteceu aí nos últimos 20 anos, 25 anos com as crianças no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países, assim, é assustador. É assustador. É verdade. Tem um negócio que, pra tangibilizar um pouco pra quem tá escutando o que o Zé acabou de falar, é o seguinte: imagina que a gente, no discurso corporativo de startups, fala que, cara, ideia não tem valor nenhum, né? E aí a gente fala que o que vale é a prática. Isso é um pouco da crítica que a gente tá fazendo sobre esse raciocínio, sabe? Como sociedade, quando a gente apoia isso, a gente tá criticando esse raciocínio. Que corporativamente e de uma perspectiva de geração de capital, etc., é certo, faz sentido. Total. Porém, isso não pode transbordar pro outro lado, que é... Como alguém teve essa ideia, saca? Eu acho que assim, claro que a execução é importante. Claro que ela tem o seu papel. E aqui eu não tô dizendo que a teoria é importante e a prática é um lixo, né? Que é o que a prática faz com a teoria, normalmente, né? Não tô fazendo isso. Eu acho que cada uma tem o seu papel. E a gente tem que encontrar um equilíbrio. Vamos falar de estoicismo, vamos falar de budismo. Encontrar o caminho do meio entre a teoria e a prática, pra citar uma outra referência de pensamento, né, oriental, no sentido de que, tipo, eu tenho ali a execução, eu preciso que seja uma execução boa, eu preciso que seja uma execução rápida em alguns contextos, mas se eu executar sem pensar criticamente sobre o que está sendo executado, eu posso criar um monte de problema. Claro que há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, você melhorar a eficiência de uma linha de produção de sapato, que ao invés de produzir 20 calçados, vai produzir 35 por hora, isso é um problema simples de resolução. Não ter teoria ou conjectura ou pensamento crítico envolvido nessa melhoria da linha de produção não vai fazer tanta diferença. Agora, se avança 100 anos pra frente, vem pra 2020 e fala sobre um algoritmo. Se eu não tenho um pensamento crítico atrelado a esse algoritmo, eu posso aprofundar diferenças estruturais e desigualdades e preconceitos e uma série de problemas da sociedade, e as pessoas que estão fazendo isso sequer tiveram uma aula de ética na sua graduação. Elas estão olhando para aquele problema como um problema técnico, como um problema de linha de produção. Sim. Inclusive um problema que tá em pauta em várias empresas, né? No Vale do Silício, inclusive, ética se tornou um tópico forte agora justamente por causa disso, né? Todas as redes sociais começaram a ter essa reflexão, porque elas começaram a ver o poder que elas têm em relação à estrutura de poder dos governos, o impacto, etc. Cara, eu acho que na minha perspectiva, talvez eu até tenha mencionado isso no nosso último papo sobre ética aplicada à inteligência artificial, que eu acho que esse tema da ética é o principal tema que a gente tem pra discutir no universo da tecnologia de uma maneira geral, assim. Porque eu acho que a gente tem visto nos últimos anos, principalmente, de 2016 pra cá, só pra usar a eleição do Trump como um marco, né, do momento em que as pessoas acho que percebem de fato que existe outros usos que estão sendo dados para aquelas plataformas, para aquelas tecnologias que aparentemente não produzem tantos resultados positivos. Porque até então a gente tava vivendo meio que numa bolha de utopia, né? De que, vamos conectar todo mundo e tá todo mundo feliz porque tá conectado, e aí as pessoas
pessoas vão ser incríveis, e aí as pessoas vão se educar, porque elas vão ter acesso à informação, e acabou a escola, acabou todas as instituições que nos trouxeram até aqui, seriam declaradas com a validade vencida, e a gente substituiria isso pela aldeia global do McLuhan lá, ou por essa ideia de que somos todos iguais, estamos conectados e a paz vai reinar, né? E é engraçado como a gente já criou essa mesma narrativa utópica de salvação em vários outros momentos da nossa história. Foi assim com a energia nuclear, que a gente dizia que ia prover energia elétrica para todo mundo e aí todo mundo ia viver em paz. Foi assim com a energia elétrica no começo do século XX. Foi assim com os períodos mais obscuros ainda que vieram antes dessa parte. A gente sempre escolheu uma novidade e a gente achou que aquela novidade ia resolver todos os nossos problemas. Eu acho que isso é algo da nossa própria natureza, na verdade, né? Claro, se tiver algum psicanalista ouvindo, vai lembrar do Totem e Tabu do Freud, por que não? Pode ser citado como uma referência de pensamento filosófico mais recente, né? Freud tem textos sociológicos, psicanalíticos, filosóficos, enfim. E você pode refletir sobre a sua relação com essas coisas. Mas eu acho que tem um ponto central que é, nos últimos 30 ou 40 anos, a gente produziu uma sociedade que pensa muito pouco. No geral, a gente reflete muito pouco sobre as coisas. E eu acho que isso tá cobrando um preço agora. E a mudança disso, claro que a gente poder estar gravando sobre filosofia nesse espaço, e claro, não somos especialistas no assunto aqui, né? Estamos só arranhando a superfície de coisas incríveis, exatamente. Então é sensacional que exista o espaço pra gente falar sobre isso. Mas é importante que a gente entenda que só pensar em não fazer nada não ajuda. E eu posso até usar uns argumentos aqui pra dizer que talvez isso tenha um impacto muito grande, né? Porque a gente tá aqui discutindo, não eu e você, mas no momento que a gente tá vivendo, porque o liberalismo, porque a linha de pensamento X, porque a escola austríaca, né? No contexto econômico, político, muito se fala sobre essas coisas. E aí você vai ler da onde vêm essas ideias, né? E você pode traçar uma raiz do liberalismo, ou do pensamento liberal, né? De uma forma geral, porque você tem várias vertentes, várias perspectivas. Você pode voltar lá nas 95 teses do Martinho Lutero, no século XVI, antes da Reforma Protestante, e se você pega uma das teses ali, ele tá falando sobre o direito do indivíduo de ter... Você não precisa de um intermediário para você falar com o seu Deus, né? Pela sua atuação individual, você não precisa de mediador, né? Então, muita gente diz, o Francis Fukuyama é uma dessas pessoas, que fala que a ideia dessa liberdade individual e dessa concepção de indivíduo, que muito mais pra frente vai ser amplamente desenvolvida por gente como John Locke, por exemplo, já estava lá atrás, presente. Então, quando você começa a puxar esses fios, você entende que teve várias pessoas que talvez não tenham sido os Elon Musks da sua época, né? Os Steve Jobs das suas épocas, né? No sentido de ser esse self-made man, que por si só também já é uma narrativa muito norte-americana, né? Os Estados Unidos tem isso na sua cultura super enraizado, né? Essa ideia dessa pessoa que vai e faz sozinha. É mega derivada do American Dream, né? E aí vem aqui que você vai fazer acontecer e vai dar certo. E aí a gente pode plugar com o livro do Max Weber, que é Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que fala muito sobre essa ideia de que os protestantes que foram para os Estados Unidos eram essas pessoas executoras, que tinham essa ética do trabalho, né? Tipo esse ditado, Deus ajuda quem cedo madruga, e coisas do gênero. Tava na ética da crença religiosa dessas pessoas, que a redenção, ou a absolvição, ou a salvação final viria pelo trabalho, pela execução das coisas. Então, olha onde a gente pode colocar essa nossa ideia de que a execução... Claro, é arbitrário, eu tô fazendo esse link de maneira arbitrária, mas eu posso plugar esse link no livro do Weber e dizer que tem uma parte desse pensamento que nasce ali. E a gente vai ver que tem um monte de gente que não foi os Steve Jobs das suas épocas, mas que tiveram ideias incríveis e que ecoam no mundo até hoje. A gente tá citando Locke até hoje, a gente cita Nietzsche até hoje, a gente cita tantas pessoas, Platão, Aristóteles, Epicuro, Parmênides, Heráclito, tipo, tem muita gente muito antiga. E o que essas pessoas fizeram na prática? Essas pessoas criaram uma startup na Grécia? Então, assim, é importante a gente entender que talvez não seja nem muito para um lado, nem muito para o outro. Mas eu acho que tá claro pelo mundo que a gente vive que a prática desprovida desse pensamento crítico, e aí eu acho que a filosofia talvez seja o principal elemento que pode ajudar a deixar esse solo mais fértil, esse solo do pensamento crítico mais fértil, e que a gente possa seguir cultivando isso com o tempo. A prática sem o pensamento crítico pode ter resultados muito, muito, muito perigosos, que vão muito além da gente não conseguir bater uma meta na empresa, ou talvez não ter empatia
empatia com um colega com quem a gente não tem tanta afinidade, né? Em geral, a gente tá discutindo as coisas um pouco nessas esferas também, da relação, e no sentido de tipo, olha, entenda que vão ter dias bons e ruins porque eu preciso que você produza, né? Tem uma ética por trás, uma ética corporativa, uma visão de mundo corporativa, uma definição específica de produtividade. Toda essa discussão sobre filosofia, ou grande parte dela que acontece dentro das esferas privadas ou das esferas públicas, acabam sendo contingenciadas ou limitadas por uma visão de mundo, né? E eu acho que a filosofia é muito libertadora porque ela te permite ver que você tá restrito a uma visão de mundo. Você nunca se liberta. E tem uma, se eu não me engano, na página 127 do Sapiens, do Yuval Harari... Parabéns. Ele fala que, na medida que a gente vai pensando e entendendo como as coisas funcionam, o que tá acontecendo é que a gente tá se movendo para jardins de uma prisão maior. Não que a gente se liberte de fato, né? Mas eu gosto muito dessa ideia. Ainda que eu, na minha perspectiva, eu não consiga me libertar dos valores culturais da minha época ou da visão de mundo da minha época, eu sou fruto disso, né? Eu tô indissociavelmente conectado com esse conjunto cultural, valor, ético, etc e tal, da época que eu vivo, do lugar que eu nasci, dos lugares que eu frequento, as pessoas com quem eu me relaciono. Mas, ao menos, ter ciência de que esses laços existem te permite saber o quão preso você tá e, de repente, tem um lado ali que você não tá tão preso, que você pode se mover um pouco e conseguir fazer uma coisa melhor, assim. Sim, te torna consciente sobre tudo, né? Se eu puder falar pra quem tá ouvindo e é muito novinho ou novinha e tá ouvindo isso e, putz, pode estar com 1 milhão de coisas na cabeça, assim, uma das primeiras coisas que é uma evidência de que você chegou à vida adulta é a sua consciência sobre as coisas que acontecem no mundo, de forma a entender estrutura e impacto, sabe? Você entendeu? Bem-vindo à vida adulta. Só temos problemas, mas, por outro lado, podemos resolver muitos deles. Então, cara, tem uma coisa sobre tudo isso que a gente falou, que eu acho que é o último bloco aqui, que é basicamente o seguinte: a gente vai olhando para as gerações mais novas, e é bom puxar até esse gancho com a galera mais nova que eu falei aqui, que pode estar escutando. Essa geração, a gente tem um estigma baseado em várias pesquisas que a gente tem sobre essa galera e tal, de que é uma geração que aprendeu a questionar mais, que é muito bom, assim. Eu não enxergo isso de maneira nenhuma com olhos ruins, mas assim, a sociedade talvez não seja a mesma opinião que eu tenha, mas eu enxergo que com essas pessoas entrando nas empresas, as empresas tendo mais poder de atuação e essas pessoas tendo um raciocínio crítico maior, você acha que talvez a gente tenha uma tendência a um potencial, tendência é ambicioso de falar, mas a gente tem um potencial maior de impactos que tragam pra a gente mudar um pouco a curva de tendência de onde a gente tá agora na sociedade, porque a nossa curva de tendência não é muito positiva, né? A gente tá fazendo várias merdas com o planeta e muita gente acredita que não tá pegando nada e que não existe. A gente tem vários problemas relacionados à convivência com pessoas que têm, raça diferente, opções sexuais diferentes, etc., que absolutamente não fazem nenhum sentido, mas tem gente que acha que faz sentido. Eu acho que essa geração pode trazer uma mudança boa pra isso. Eu até falei sobre isso num dos episódios anteriores aqui com a Luísa, da Box. O que você acha sobre isso, cara? Primeiro que eu acho que essa construção de pegar uma geração e tentar captar, né, os seus valores, as suas ideias, coisas que são comuns entre pessoas de uma mesma geração, eu acho que isso tem um valor que pode nos aproximar de uma ação, né, de tentar capturar meio que esse espírito do tempo, né. Isso nos ajuda a entender bastante, mas eu acho que na realidade isso é um pouco mais complexo. Eu talvez fizesse um paralelo, a gente tá hoje gravando um dia depois do encerramento das eleições americanas, né, o Biden tá só esperando o estado de Nevada liberar o resultado ali para declarar a vitória. A gente não sabe exatamente como vão ser os próximos dias e as próximas semanas, mas para quem acompanhou um pouco essa questão da eleição nas últimas semanas ou meses, existiam vários modelos estatísticos que estavam usando dados de pesquisas para tentar prever o que ia acontecer, né? A eleição americana tem a sua complexidade, a gente não vai falar sobre isso aqui, mas basicamente ela não é por contagem absoluta de votos, né? Ela funciona de um jeito diferente, que por si só tem a ver com aquilo que a gente conversou no começo, a respeito das formas das coisas estarem atreladas a uma estrutura de poder, né? O colégio eleitoral americano nasce com um fundo racista importante, né? Meio que assim, como que a gente pode estabelecer um sistema
sistema em que nós que somos minorias, nós brancos que mandamos nas coisas, somos minoria, a gente não vá perder na primeira eleição que a gente fizer por voto absoluto, porque é claro que eles todos que a gente fode todo dia, se eles se juntarem, a gente se fudeu. A gente tem que dar um jeito de conseguir fazer com que essas pessoas não tenham a sua força coletiva representada nesse sistema que eu criei. O colégio eleitoral foi criado por causa disso, né? E aí, quando a gente olha para essa geração mais nova, eu acho que toda geração, eu acho que tem um problema na nossa perspectiva a respeito do tempo. Uma parte da nossa depressão, né, quando a gente olha para tudo que tá acontecendo no mundo, primeiro que eu acho que as coisas não são muito diferentes do que elas foram. A diferença é que agora a gente sabe. A gente tem acesso a toda a informação. Tudo meio que ao mesmo tempo e tal. Então acho que tem muito mais a ver com essa ideia de infoxication, né, que é um nome até de um distúrbio agora, que você tá intoxicado pelo excesso de informação, do que propriamente por uma coisa muito nova que nunca aconteceu na humanidade. A gente sempre foi preconceituoso, a gente sempre usou a ciência, né, enquanto método, como uma ferramenta para fazer valer visões não científicas, né? Tem a eugenia, o racismo científico, para citar um exemplo muito claro, que agora na era dos algoritmos pode adquirir uma dinâmica e uma amplitude infinitamente piores do que foi no começo do século XX. E a gente tem vários exemplos, né? Vários exemplos. Mas ainda assim, o que nos interessa aqui nessa conversa, talvez seja entender como que grupos se apropriam de narrativas ou de pensadores ou de escolas filosóficas ou do método científico para validar e legitimar uma determinada prática ou uma determinada visão de mundo, né? Então, quando Francis Galton, quando vários caras na transição ali do 19 pro 20, Cesare Lombroso, que é um dos pais aí da ideia do sistema penal no direito e tal, quando eles começaram a pegar fotos de pessoas criminosas para identificar traços que poderiam ajudar a identificar um criminoso no futuro, é o que a gente tá fazendo agora com o reconhecimento facial. Sim. Assim, ó, que a China faz todo dia. Mesma ideia. Que a China faz todo dia, né? E aí a gente pode discutir também a raiz cultural da China. Enfim, claro que não é um tema muito simples, né? Ele admite várias perspectivas diferentes. Mas quando a gente vê essas coisas se repetirem ao longo do tempo, eu tenho uma ideia de que a cada geração a gente tem alguma melhoria. Claro que a gente tá muito preso à nossa janela de tempo, à nossa janela de vida, né? Então a gente tem aí 30 ou 40 anos que a gente tá mais consciente sobre tudo que tá acontecendo no mundo. E em 30 ou 40 anos tem coisas que não se resolvem, né? A gente teve 350 anos de escravidão no Brasil e que de 1888 pra cá tá longe de ter sido resolvida. Então a gente tá falando de praticamente toda a história brasileira, né? Se eu começar a contagem ali em 1530, que é quando a gente começa a ter um sistema de escravidão de índios, principalmente aqui em São Paulo, né? Santos ali, São Vicente e tal. O primeiro motor econômico ali tem um pouco a ver com escravizar e traficar indígenas, né? E o Brasil teve como motor econômico por muitos séculos a escravidão de pretos da África, enfim. Isso foi mais importante do que o açúcar na nossa economia. Então, como que eu desfaço isso da estrutura? Como que eu tiro isso da estrutura? Faz 500 anos e a gente ainda não conseguiu fazer. E na real a gente passou um bom período da história recente com muita restrição de acesso à informação também. Total. Aí eu acho que tem uma discussão ótima, eventualmente até num próximo episódio, de tentar entender qual que é a relação entre o acesso à informação e, portanto, se eu tenho acesso ilimitado, eu tenho informação ilimitada. Isso é bom ou ruim? É relativo. Porque se eu tenho informação ilimitada, eu vou precisar de uma habilidade nova, que é uma habilidade de curadoria, de filtro. Que é super complexa. Exatamente. Porque na escola, eu não tinha liberdade de criação, ou liberdade de buscar outras fontes. A autoridade estava centrada no professor. Então, toda essa habilidade que no mundo de hoje eu preciso, porque agora eu tenho acesso livre a quase tudo, eu não sei exercer. Eu me afogo. Porque essa habilidade me foi extirpada lá na origem, né? Eu não tenho essa habilidade pronta pra navegar hoje. Então, acho que aqui tem um problema importante. Mas, voltando pra questão da geração, eu acho que tem o fato da gente ter uma janela de tempo da nossa própria vida, né? Muito curta, perto de tempos, de movimentos históricos mais amplos, acaba nos deixando com uma perspectiva meio negativa. Do tipo, cara, eu, José, sei que a questão do racismo estrutural certamente não vai ser resolvida enquanto eu estiver vivo. O que não significa que eu não precise lutar com a minha vida para desfazer isso e para redesenhar isso. E aí eu acho que tem um lugar muito bom que talvez o estoicismo possa nos trazer luz e ensinamento, que a gente também tem que entender. Isso é uma coisa que eu não sei se essa geração de pensamento
crítico, essa geração do propósito, essas coisas todas que falam sobre galera mais jovem, né? Eu não sei se essa galera falaram muito sobre propósito, falaram muito sobre ir atrás do que acredita, falaram muito sobre um monte de coisa, só esqueceram de falar que tem esforço envolvido. E aí eu vejo muita coisa aparecer no discurso e muito pouca coisa aparecer na prática, e a gente voltou para a questão original do nosso papo. E aqui sou eu que defendeu o discurso originalmente, tomando a posição contrária de falar que precisa do equilíbrio, né? Aqui é o caminho do meio, porque tudo bem eu falar que eu quero trabalhar num lugar que faça sentido para mim, eu quero trabalhar com líderes que me ensinem, eu quero trabalhar num lugar que eu aprenda, eu quero trabalhar num lugar que não produza mal pro mundo. Enfim, a gente pode citar N recortes. O quanto eu tô disposto a suar a camisa e dar o meu sangue, em especial para ajudar a construir uma série dessas mudanças que eu tô defendendo no meu discurso, mas que muito provavelmente eu não vou ver elas acontecerem em vida, né? Então, se você pegar, por exemplo, a geração no Japão pós-bomba atômica, quantas gerações não trabalharam e não deram sua vida e não sofreram absurdos para conseguir construir o Japão de hoje, depois de ter sido devastado como foi, né? E aí eu acho que a gente tem um momento histórico que tem uma questão muito foda que tem a ver com, eu tenho de um lado uma perspectiva individualista muito forte, que fala sobre liberdade individual, que fala sobre o direito de você buscar o seu próprio propósito, de você ir atrás do que você acredita, e aí juntar isso com uma ideia de um mundo que você precisa se esforçar, você precisa abdicar de várias coisas que são suas por uma época que vai vir lá no futuro, num futuro totalmente incerto, que certamente você não vai ver essa solução acontecer. Então, como que você está disposto a abrir mão de uma coisa que você pode enxergar no seu intervalo de vida por um valor maior que você não vai ver acontecer e que você só vai plantar a sementinha sem saber se isso brota ou não brota com o passar do tempo? Cara, eu acho que nesse ponto, quando você citou estoicismo, é uma boa mesmo. Boa. Voltamos ao início. E com isso a gente chega aqui à conclusão do papo, né? Acho que você citou alguns possíveis tópicos para um próximo papo aí. E é isso, cara. Quem tá escutando aí, a gente deu tantos nomes aqui pra galera começar a estudar e correr atrás. Só vai, galera, sabe? Envolve ação. Então, tomem ação de estudar e conhecer um pouco mais sobre vários nomes que a gente falou aqui. Porque, cara, é comida pra cabeça, assim, sabe? E a gente vive numa época meio paradoxal, porque você tem muito acesso, em especial se você consome conteúdo via redes sociais, de coisas com as quais você concorda, só que ao mesmo tempo a gente nunca esteve tão próximo de uma opinião diferente da nossa, né? Que basta a gente abrir uma outra abinha ali e procurar uma outra revista, um outro grupo do Facebook, ou seja lá o que for, de pessoas que pensam diferente, né? Então, quando a gente fala de ação, a gente não tá falando necessariamente de uma ação estruturada, né? Mas a gente tá falando de uma ação que nasce a partir de uma reflexão crítica sobre alguma coisa. Então, nem tudo tem um framework pra gente resolver o problema. Nem tudo tem post-its coloridos que vão nos ajudar a resolver o problema. Muitas vezes, pra resolver o problema, você tem que estar lá na pista, lá no campo, lá no oceano, ou seja lá onde for, navegando, tentando ler o que tá acontecendo ao seu redor e produzir essa ação ética, essa ação moral, essa ação que é fruto de um pensamento crítico e que aí sim vai ajudar a criar uma coisa nova no mundo. Porque se a gente fica fazendo só o que todas as outras pessoas fizeram, a gente vai ficar girando ao redor, correndo atrás do próprio rabo, né? A gente precisa ir pra prática, e aí eu faço uma indicação aqui pra vocês. Não sei se todo mundo viu aquele filme Invictus, que é o filme do Morgan Freeman, que ele é interpreta o Nelson Mandela, e fala sobre o campeonato mundial de rugby que acontece lá na África do Sul, se eu não me engano, em 1995. E aí tem uma cena em que ele dá um papel pro capitão dos Springboks, né, que é o time de rugby da África do Sul. No filme, é um texto, é um poema, que era um poema, na verdade, que o Nelson Mandela lia nos 27 anos que ele ficou lá na Robben Island, né, naquela prisão lá na ilha que ele ficou 27 anos, cara. E o cara saiu de lá e perdoou as pessoas. Que ele, inclusive, ficou lendo Marco Aurélio lá. Cara, vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre ação, né? Aonde tinha um post-it colorido falando pro Nelson Mandela que o Double Diamond do Design Thinking ia ajudar ele a resolver o problema do apartheid na África do Sul, né? Então, vamos olhar para essas outras épocas da história em que pessoas
X resolveram problemas enormes que pessoas ultra gabaritadas, né? Ou que pelo menos eram consideradas gabaritadas pelas autoridades da sua época, né? Como essas posições de poder também conferem autoridade pras coisas. Se você faz do jeito XYZ, que é o jeito que a sua época valoriza, então você é incrível. Se você faz de um jeito diferente, ou você é hipster, ou você é comunista, aí te vão te colocar em alguma caixa. Mas ele entrega, na vida real, ele entrega pro capitão do time um texto que chama The Man in the Arena, que é um texto, se eu não me engano, de 1913, de um discurso do Theodore Roosevelt. Então procurem aí no Google o texto que chama The Man in the Arena, o Homem na Arena, numa tradução livre. É um trecho do texto e eu acho que ele reflete muito o que a gente precisa ser nesse momento histórico que a gente tá vivendo. Animal, cara, animal. Foi foda a conversa. É sempre muito bom conversar com você. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadlab. Eu tô em todas as redes como BF Gouveia. Eu tô como José Borbola, também representando aqui novamente o que é importante a gente falar, a Terra. A gente começou essa nossa relação aqui via Terra, então super legal vocês seguirem @SomosTerra no LinkedIn, no Instagram. E a gente tem os cursos de dados que falam sobre ética. Então a gente tá praticando muito desse discurso que vocês ouviram aqui no papo. Então é muito legal vocês conhecerem esse trabalho também. E o trabalho incrível, a visão incrível que a Terra tem sobre a educação. Então fica aí a dica. É isso aí, cara. Animal demais. Pra quem tá ouvindo e sentiu o áudio um pouco diferente, é porque a gente tá gravando pessoalmente, na mesma sala, com a devida distância aqui, com os cuidados adequados pra situação atual que a gente tá passando. E uma curiosidade é que durante a gravação aqui acabou a luz. Mas foi rápido, então tá tudo bem. Boa, e nem deu pra perceber. Ficou escuro aqui, mas aí tava no meio do raciocínio ali, e aí rapidamente a luz voltou. Mas foi ótimo, né? Eu acho que fica um pouco dessa metáfora da luz ter voltado e de como a gente pode usar a filosofia pra iluminar os caminhos e os passos aí que a gente vai dar. Exatamente, cara. É isso aí então. Valeu demais, Valeu, cara. Obrigado. Boa.